igreja pode se assentar. Louvado seja o Senhor pelos atos de culto a Ele, os dízimos e ofertas, esse belo hino que nós cantamos, inspirado no Salmo 62. E agora a exposição da palavra, e eu peço a você que abra comigo, no texto de Êxodo 5, 1 a 14. Prometo fazer todo o esforço nessa manhã, meus irmãos, para não ser desnecessariamente longo à luz do calor que nós estamos sentindo hoje, mas suficientemente longo para que eu e você tenhamos o entendimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Êxodo 5, 1 a 14. Palavra bendita do Senhor para nós, em continuidade nesse livro, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, queremos aprender de Ti nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo fale a nós as verdades que precisamos entender e aprender do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, tá? De uma sala como se tivesse um trono, tá bom? Um trono, e não precisa desenhar mais nada, só um trono bem elevado assim, tá? E aí você fala como se fosse uma sala real, uma corte onde um rei estaria ali governando, tá bom? Então faz uma sala bem bonita com um trono no meio e depois vem mostrar para mim e para o pastor Silvio Biso, tá bom? Meus irmãos, tô vendo todo mundo assim hoje de manhã, ó. Então vou fazer um comentário que tem a ver com isso. Meus irmãos, como seria bom se as pessoas sempre concordassem conosco com aquilo que nós temos a dizer, não é verdade? Eu penso que a vida seria muito mais fácil se toda vez que eu fosse fazer um discurso ou apresentar uma ideia a alguém, eu pudesse já de antemão falar, né? Olha, eu tenho ideias muito importantes para vocês, e de antemão eu já agradeço a predisposição de vocês de aceitarem absolutamente tudo que eu vou falar aqui nessa manhã. Estaremos na mesma página, todo mundo feliz. Se fosse assim com os meus filhos, meus irmãos, eu ficaria tão feliz. Eu seria um homem tão realizado nessa vida. Mas, meus irmãos, nem sempre as coisas são exatamente assim. Na verdade, muitas vezes não são nem um pouco assim. A gente chega aqui nessa cena, e que lá no final do capítulo 4, o pastor Silvio Biso pregou para a gente e mostrou aquela reunião de Moisés e Arão com todos os líderes de Israel. E então Arão contando ao povo tudo que Deus havia dito a Moisés e demonstrando maravilhas no deserto, e o povo confiou. O povo ouviu com fé que Deus estava preocupado com o que estava acontecendo com eles, com os israelitas, que Deus sabia tudo sobre a aflição deles, e eles se curvaram e adoraram
Eu aposto que ali em algum momento, Arão e Moisés disseram, yes! Vamos para a próxima fase, vamos conversar com o faraó. E é aí que você fica pensando se é a hora que a vaca vai para o brejo, não é? Meus irmãos, às vezes a gente se empolga com o sucesso inicial de alguma coisa, mas nesse mundo Jesus disse que nós teríamos aflições difíceis, pesadas, porque nesse mundo as pessoas são rebeldes, são transgressores da lei de Deus. E o texto de hoje, ele é o contraste com o final do capítulo 4. Se o final do capítulo 4 é a reação daquele povo de Deus em fé, o capítulo 5 é como reagem os rebeldes. Como é que eu e você lidamos com a oposição, com a rebelião nesse mundo? Basicamente o capítulo 5 inteiro vai tratar disso. Hoje só vamos tratar dos versículos 1 a 14. Mas eu gostaria que você percebesse 3 movimentos claros sobre o coração dos rebeldes, tá? Primeiro, que é um coração cheio de ignorância, audácia e tolice, tá? Olha só, ignorância, audácia e tolice, esse vai ser o primeiro ponto, tá? Segundo, que a reação dos rebeldes muitas vezes os faz agir com ainda mais crueldade e oposição. E terceiro lugar, que por trás de tudo isso, nas cortinas espirituais, existe uma batalha por quem é mais supremo. A pergunta que o texto está tentando responder é, quem é o mais soberano na batalha contra os rebeldes? Então vamos entender isso hoje. Primeiro, esse trio, ignorância, audácia e tolice, tá? Versículo 1, veja aí comigo, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O fugitivo, Moisés, não muito bom de fala, com auxílio do seu porta-voz, Arão, se apresentam na presença do próprio rei do Egito, de Faraó. E a frase que eles marcam no início desse discurso, assim diz o Senhor, é uma frase que pelo restante de toda a Escritura seria conhecido como a fórmula profética, o oráculo profético. Todo profeta que era levantado por Deus, ele deveria introduzir sua fala em nome de Deus, não como se ele estivesse falando de sua própria parte, o profeta. Mas ele diz, assim diz o Senhor. Você vai encontrar isso em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, você vai encontrar isso em vários livros. E Moisés é o protótipo de um profeta por excelência. Ele está declarando não a autoridade dele como Moisés, ele não tinha nenhuma autoridade para oferecer, mas a autoridade daquele que o convocou, que o comissionou, a autoridade de Deus. E essa fórmula começou a ser utilizada em todo o Oriente Próximo para sempre declarar a autoridade de um rei. Então os profetas hebreus sabiam quem era o rei que estava enviando. E a frase do rei para Faraó é qual? É absurda. Deixa ir o meu povo. O meu povo. Como verdadeiro rei, o Senhor se dirige a Faraó e o confronto começa com a exigência de Deus. O povo é dele. O povo não é do Faraó. E o propósito para o qual o povo deveria ser liberado era para que se dedicasse a Deus. Era um propósito de adoração. Mas, meus irmãos, é aqui que começa o embate, né? Porque a reação de Faraó denuncia o coração dele, o absoluto desprezo por Moisés, mas principalmente por esse Deus de Moisés. Olha o versículo 2. Quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Meus irmãos, esse tema de conhecer o Senhor, é basicamente um tema que vai ser traçado em todo o livro de Êxodo. O tempo inteiro, o livro de Êxodo vai estar provocando a gente a entender se a gente conhece ao Senhor pelas evidências que o Senhor nos dá de si mesmo. Mas nesse momento, Faraó usa justamente a palavra conhecer, não só nesse sentido de um conhecimento cognitivo, mas de ter uma inclinação, de aquecer, de abraçar esse que é o objeto do seu conhecimento. Então a primeira coisa que Faraó está mostrando é a sua ignorância. Veja, o Egito tinha muitos deuses, meus irmãos, muitos, tá? As crianças muitas vezes estudam nas escolas aí os nomes dos deuses egípcios, os deuses da Babilônia, isso faz parte muitas vezes das aulas que eles aprendem. Haviam vários, mas não havia no Egito um deus para os egípcios chamado Yahvé, não havia. E Faraó então basicamente diz, eu não conheço de fato esse Deus.
Mas perceba que logo a sua indagação deixa claro, não só a sua ignorância quanto à identidade de Deus, mas a sua audácia. Não conheço esse Deus, não vou deixar nada acontecer não. Ele está dizendo, veja, esse Deus provavelmente é um Deus de um povo de escravos. No livro de Êxodo vai ficar bem claro, tá? Faraó pensava exatamente assim. Então provavelmente ele não é um Deus muito poderoso. Por que eu temeria esse Deus? Um Deus que se identifica com um povo de escravos. Então o Faraó, meus irmãos, a princípio não ficou nem um pouco assustado ou preocupado com a mensagem de Moisés, porque aos olhos dele ele ainda não tinha nenhuma evidência do poder desse Deus. E meus irmãos, é isso que acontece. Aqui a gente precisa fazer uma análise, um diagnóstico espiritual de como as pessoas são nesse mundo. Porque é isso que as pessoas são. Veja, muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem quem Deus é. Isso é verdade. Talvez você fique pensando, como é possível no mundo de hoje, com toda a tecnologia, as pessoas nunca teriam ouvido falar sobre o Deus verdadeiro, sobre Jesus. Mas, meus irmãos, você já ouviu na missiologia uma expressão chamada povos não alcançados? Você já ouviu isso antes? Existe. Existem nações inteiras que não tem um versículo bíblico traduzido na língua deles. Nações inteiras que ainda não receberam envios missionários, pregadores do Evangelho, e eles simplesmente desconhecem. Mas isso acontece porque essa ignorância é de raiz espiritual. Desde os dias de Adão, de Eva, o pecado afastou o homem de Deus a tal ponto de Paulo defender lá em Romanos 1, 18 a 28, que o homem se esqueceu de Deus. É um esquecimento de natureza espiritual, não é só cognitivo. O homem não está nem aí para Deus. O homem foi criado para ser um adorador, mas o homem simplesmente não tem mais noção, mais clareza da identidade desse Criador. Então ele redireciona seu ímpeto de adoração para itens, para objetos, para coisas na criação que não são dignas de serem adoradas. Ele adora a estrela, o sol, é o que eles faziam no Egito, o lobo, o leão, a árvore, a planta, a água, o rio Nilo. A ignorância leva o homem a fazer isso, mas mais do que isso, ele vai além, ele não fica só no campo da ignorância, ele logo parte para a audácia, para o desafio. E Moisés quer colocar as coisas em perspectiva para Faraó. Faraó, veja bem o que você está fazendo. Ele vai dar uma explicação no versículo 3, olha aí os argumentos de Moisés e Arão. A primeira coisa que eles explicam para Faraó é que quem os encontrou foi o Deus dos hebreus. Ele diz, o Deus dos hebreus nos encontrou. Nós fomos alcançados, não fomos nós que fomos atrás dele, foi ele que se revelou a nós. E detalhe, essa é a identidade dele, o Deus verdadeiro. Segundo lugar, ele convocou a gente para que fôssemos uma distância de apenas 3 dias de viagem. Veja, deixa-nos ir, pois, a caminho de 3 dias ao deserto, com o objetivo de oferecer sacrifícios ao Senhor, celebrar uma festa. Em outras palavras, ele quer ser adorado por nós. Ele quer que nós sejamos separados e dedicados a Ele. Mas o que me chama mais atenção, meus irmãos, talvez seja a ênfase que Moisés dá agora no fato de que uma falha em obedecer a esse Deus poderia fazer com que ele atacasse os próprios israelitas. Olha o que ele diz aí. Para que ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Faraó, se você não liberar a gente, Deus pode vir contra nós. Meus irmãos, implicitamente há uma advertência de Moisés para Faraó, dizendo, Deus deve ser tratado com respeito, Faraó. O que você está fazendo aqui na sua ignorância se chama desacato à autoridade. Cuidado, Faraó. Você não sabe com quem você está mexendo, a autoridade dele é clara, e o Egito será responsabilizado e julgado por obstruir a capacidade de obediência de Israel. Meus irmãos, isso é muito sério. Mesmo num mundo que não conhece a Deus, Deus está falando, o mundo será responsabilizado quando impedir o meu povo de adorar. É isso que Deus está falando. Ah, mas a gente não sabia, a gente é ignorante. Esse argumento não vai colar com Deus. Não vai colar com o Senhor. O nosso pecado nos responsabiliza. E nisso tudo, meus irmãos, Moisés ainda está tentando convencer Faraó de que a desobediência de Israel à ordem de Deus vai reduzir seriamente a força de trabalho do povo, para a própria desvantagem do Egito. Mas você percebeu a reação de Faraó depois disso? Olha o que ele vai falar no versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito,
Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Também disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. David, você pode colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim? Obrigado, querido. Meus irmãos, olha o argumento de Faraó. Moisés e Arão, larga de conversa, Moisés e Arão. Vocês não me enganam não, eu conheço vocês. Vocês estão cheios de segunda intenção, vocês são preguiçosos. Vocês são uns descansados, um bando de folgado. O que vocês querem fazer é distrair o povo. Eu estou entendendo qual é a de vocês. Não vem com esse papo para cima de mim não, vocês estão arrumando sarna para se coçar. Meus irmãos, pessoas que não conhecem a Deus começam a dar todo tipo de explicação e justificativa para o que eles acham que entendem. Você sabe uma das coisas que eu acho maravilhosa do mundo do Instagram? São pessoas que não são crentes, tecendo comentários explicativos sobre a motivação do que os crentes fazem nas suas igrejas, como eles adoram, como eles cantam, se achando os verdadeiros analistas de sofá. Eu adoro isso, eu tenho um amigo meu da época da UNB que ele é exatamente assim. De vez em quando ele me escreve e fala, vocês crentes, ele fica me trollando. Fica lá arrumando explicação para as nossas motivações, por que isso, por que aquilo, como se ele fosse perfeitamente, estivesse na posição de autoridade para analisar todas as coisas. Mas, meus irmãos, isso é engraçado até o ponto que você percebe o povo de Deus se colocando sob o juízo do mundo. Nós deixamos o mundo fazer isso. Quando você, vou falar uma coisa para você e para mim, quando você posta na internet memes e brincadeiras com o que acontece no culto solene a Deus em várias igrejas, sabe o que acontece com o evangelicalismo? Se torna motivo de chacota para o mundo. Eu estou esboçando para um dia, quem sabe, escrever um livro sobre o lugar da comédia na vida cristã. Eu adoro comédia, meus irmãos, eu amo humor. Mas o humor tem limite. É a santidade, a reverência e a glória do nosso próprio Deus. Porque o mundo sempre vai fazer juízo sobre nós. Pessoas que não conhecem a Deus, não conseguem entender, não conseguem processar a palavra de Deus e os seus mensageiros. E meus irmãos, eu e vocês não deveríamos ficar surpresos ou chocados com isso. Veja, a gente fica extremamente triste que o mundo não entende. Mas a gente não deveria ficar chocado. Porque é exatamente isso que é a única coisa que eles conseguem fazer. Eles não têm outro mecanismo espiritual para entender. São caídos, são quebrados, são transgressores. E quando pessoas rejeitarem você ou a sua fé, você precisa lembrar que Arão e Moisés foram chamados a persistir, não por causa de resultados positivos, não porque eles estão vendo a transformação de Faraó das multidões, mas em primeiro lugar por fidelidade àquele que chama. Fidelidade. Aquele que nos chama espera que a gente entregue a mensagem com fidelidade. Não por resultados, não por pragmatismo. Nós devemos continuar a falar de Deus, confiando que é Deus quem traz o resultado de abrir mentes e suavizar corações. Mas compete a nós pregar com fidelidade. Veja agora, meus irmãos, que Faraó vai apimentar a reação. Em segundo lugar, não é somente ignorância, audácia, tolice, mas veja agora a oposição da crueldade. É o nosso segundo ponto, tá? O resultado da mensagem de Arão e Moisés, meus irmãos, aos olhos humanos, seria o que a gente chamaria de um verdadeiro tiro pela culatra. Deu totalmente errado. Porque a resposta de Faraó vai ser excessiva. Olha o versículo 7. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei delas, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Meus irmãos, Faraó então agora, até o versículo 14, você vai ver, ele vai passar a dar ordens cruéis. Meus irmãos, já era difícil fazer tijolo no Egito, tá? O tijolo deles lá não era igual ao nosso tijolo aqui, não. Às vezes você fica pensando nesse tijolinho vermelhinho que você conhece nas construções. Não, o tijolo no Egito era bem maior. Eles precisavam
da lama que ficava no rio Nilo. Eles pegavam aquela lama, e aí eles pegavam palha, que era dada a eles, essa palha, e eles colocavam no meio e faziam ali uma substância que dava consistência para o tijolo endurecer, mas ele era bem grandão, ele era pesado de carregar. Já era difícil fazer o trabalho da forma como era, havia prazos, havia datas, havia quantidades que deviam ser entregues, e agora Faraó fala: Moisés e Arão, é assim que vocês querem agir? Então tá, acabou o fornecimento de palha, papai Faraó não vai ajudar mais vocês, tá? Agora vocês mesmos, que busquem a sua própria palha. E detalhe, continuem entregando todos os tijolos no prazo estabelecido, com pressa, com urgência, porque senão vocês vão sofrer. Meus irmãos, e o discurso todo de Faraó está amarrado no que ele diz no versículo 9, olha aí: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Você viu o que Faraó está fazendo? Ele está pegando o que Arão e Moisés falaram e dizendo: isso é mentira. Você lembra quem fez isso no Éden? A serpente. A serpente pegou as palavras de Deus que Eva disse à serpente aquilo que Deus havia falado, e aí a serpente faz o quê? Não é bem assim não, Eva. Não foi exatamente isso que Deus quis dizer. Na verdade, Deus tem segundas intenções, e é por isso que Ele está proibindo vocês de comerem o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Deus, Ele está pensando de outra forma. Deus, Ele na verdade tem medo de vocês. Ele não quer correr o risco de ter competitividade. Ele não quer que vocês se tornem tão conhecedores quanto Ele. Meus irmãos, Satanás, o pai da mentira, é o especialista em pegar a declaração da verdade de Deus e atribuir outro significado a ela. Dizer que é mentira, distorcer o suficiente. Duas experiências que eu fico pensando recentemente na minha vida. Eu tive uma interação recente com testemunha de Jeová. Meus irmãos, eu sei que eu vou falar uma coisa maluca aqui, mas eu ansiava pelo dia que eu enfim ia conversar com testemunha de Jeová. É estranho isso, né? As pessoas correm, eu estava assim, cara, quem sabe um dia eu vou testar minha apologética com eles. Não tem muito tempo atrás, não. Eu estava na rua, fui ali, perto, uma autoescola perto de casa ali, e aí tinha um testemunho de Jeová na parada de ônibus, e ele veio pronto para me evangelizar. Eu falei: opa, venha! Mas, meus irmãos, eu fiquei impressionado com a crença na mentira satânica. Aquele homem que, se você falasse humanamente, você fala assim, cara, tadinho dele. Tão bem intencionado, né? Poxa, tão bem intencionado. Ele está querendo fazer o bem, mas com argumentos completamente deslocados da verdade de Deus, distorcendo a palavra de Deus, mudando o significado do texto bíblico, usando uma Bíblia diferente. Fica fácil assim, né? O que você faz para justificar suas mentiras? Muda a Bíblia. Fácil assim. É o que o mundo faz. Meus irmãos, hoje tem Bíblia homossexual, Bíblia lésbica, Bíblia de gênero, tem tudo hoje. Com os textos que eles querem ter, com os textos que eles não querem ter. Muda isso aqui, muda aquilo ali. Esse é o nosso mundo. Foi uma interação interessante. Eu acho que ele não conseguiu me convencer, e eu não sei se eu consegui convencê-lo muito também, não. Mas falei o que eu tinha que falar para ele. A segunda experiência foi essa que eu mencionei na oração, meus irmãos. O que está acontecendo neste momento, nessa semana, a presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, votou a favor da descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. Na surdina da noite, nos 49 do segundo tempo da carreira profissional dela, ela faz isso. E ela argumentou que a fórmula restritiva sobre o aborto que vigora hoje no Brasil não considera, entre aspas, aqui eu pego literalmente o que foi dito, tá? A igual proteção dos direitos fundamentais das mulheres, dando prevalência absoluta à tutela da vida em potencial. Os direitos das mulheres estão sendo sucumbidos pelo direito do feto. Como a mulher tem que ter direito também, faz o quê? Mata o feto. Soa tão bonito quando vem da boca de uma autoridade, não é? Mas é diabólico. Não é bíblico. Não é verdadeiro. Causa morte, causa genocídio. Ela continuou dizendo, eu peguei aqui o discurso dela, ela disse: desse modo, entendo que a criminalização da conduta de interromper voluntariamente a gestação sem restrição não passa no teste da sub-regra da necessidade,
por atingir de forma o núcleo dos direitos das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva e à sua dignidade. Mulheres, não acreditem nisso. Isso não é a sua liberdade, isso não é a sua dignidade, isso não é a sua autodeterminação. Isso é a escravidão dos seus desejos e do seu pecado. Não acreditem nisso. Nunca! Alguém essa semana virou para mim assim: pastor, você não está com medo de estar falando essas coisas, não? Meus irmãos, humanamente sim. Mas eu tenho mais medo de Deus do que da ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho mais medo de Deus do que dela. Então, ponto final. Não me perguntem mais isso. Meus irmãos, às vezes, as dificuldades surgem sim como resultado da obediência a Deus. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Não creia numa história fictícia, o mundo real é assim. Se você obedecer a Deus, se você é chamado para ser povo de Deus, você vai colher as consequências disso, faz parte do nosso chamado. E não há vergonha nisso, há glória nisso. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, ambos, experimentaram na carne as algemas de Cristo, experimentaram na carne a repúdia, muitas vezes até da própria comunidade cristã. Mas eles, no meio desse sofrimento, estimularam os crentes. Veja, 1 Pedro 2,20, ele diz, ali na segunda metade, Pedro está estimulando a igreja em Roma, sob o domínio do Império Romano, que era cruel. Ele diz: se quando praticais o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 4,14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Meus irmãos, ser chamado de cristão no mundo de hoje é bênção. Que honra glorificar a Deus com essa identidade. Falar: ah, Senhor, padecer pelo nome, pela causa da tua verdade, é uma honra. E eu sei, meus irmãos, que não é fácil. Deus sabe disso. Se você está seguindo a Deus, está sofrendo por causa disso, ou talvez esteja sofrendo ainda mais do que antes, depois que você se converteu, ou que assumiu certas posturas diante da sua família. Essa semana eu conversei com uma irmã que compartilhou o desafio que ela tem na própria família dela, depois dela ter se tornado a primeira convertida em toda a família. Não é fácil, meus irmãos. Ser repudiado pela própria família, ser deixado de ser, não ser mais chamado para Natal, para Ano Novo, pela sua própria casa, ser o crente, é difícil. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você que por acaso está sofrendo por causa de Cristo nessa manhã. Se a sua vida é miserável por causa do Evangelho, não presuma que você descaiu do favor de Deus. Você não descaiu, pelo contrário. É por causa do favor de Deus que você está tendo o privilégio de sofrer em nome de Deus. Esse é o ângulo. Porque no fim das contas, meus irmãos, e aqui eu caminho para o final, terceiro e último lugar, toda essa discussão que nós estamos fazendo é a batalha pela supremacia, ou a batalha da supremacia. A pergunta é: quem é o mais soberano no fim das contas? Quem é mais rei? Crianças, quem é mais rei? Quem é mais forte? Quem é maior? Porque no versículo 10, meus irmãos, no meio de toda essa ordem de Faraó, quando os superintendentes e os capatazes egípcios vão ao povo com as ordens de Faraó, existe uma frase que ela é determinante para a gente entender o que está acontecendo nesse texto. Veja comigo o versículo 10. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei mais palha. Meus irmãos, quando você percebe
essa frase no meio do discurso de Moisés e Arão, de repente vem agora a ordem de Faraó, porque veja, o texto começou dizendo, assim diz o Senhor, mas agora os capatazes falam, assim diz Faraó. O que Faraó acabou de fazer? De se elevar e de se colocar não somente em pé de igualdade, mas em suprema. Ele fala, a minha ordem é maior, eu sou mais importante, obedeçam a mim, não ao Deus dos hebreus. Meus irmãos, isso é o que está subjacente a toda a aflição crescente. É uma batalha maior, é uma batalha um pouco mais invisível aos olhos humanos, mas ela é mais real. É entre o Senhor, o Deus de Israel, e Faraó, como alguém que arroga ser um Deus, um representante do Egito. Meus irmãos, os egípcios, saibam de uma coisa, os egípcios afirmavam que o Faraó era um Deus. Que ele poderia, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas eles criam que o Faraó poderia realizar feitos incríveis. Você sabia que os egípcios, crianças, eles achavam que Faraó podia atirar flechas que perfuravam 5 a 7 centímetros numa placa de cobre? Já imaginou? Eles achavam que o Faraó podia assim, pegar uma flecha e a flecha de Faraó atravessava uma placa de cobre. Eles achavam isso, que Faraó podia fazer esse tipo de coisa, mas não era verdade. Eles achavam que Faraó tinha poder para determinar o destino da vida das famílias, mas também não era verdade. Mas, meus irmãos, era exatamente isso que as pessoas criam. Elas abraçavam isso. Você percebe, então, que quando Faraó enfrenta o Senhor, é sim uma disputa por soberania. E, meus irmãos, é exatamente isso que o mundo está tentando fazer conosco nesse momento. Não tenho medo de dizer, meus irmãos, vou falar de novo. Nesse momento, muitos, não todos, mas eu estou falando muitos ali dentro do STF, estão falando, peraí, a gente é Deus, a gente manda. O governo federal, muitos estão lá nesse momento dizendo, a gente é Deus, a gente manda. Na sala de aula dos seus filhos, alguns professores estão fazendo com seus filhos o seguinte, eu sou Deus, eu mando. Muitas vezes nas nossas casas, pais que não temem a Deus, eles falam, eu sou Deus, eu não preciso do temor do Deus verdadeiro. Então você faz o que eu mando do meu jeito. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. É uma batalha por supremacia, nessa guerra cultural. Eu estou com tanta saudade do pastor Tim Keller. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, porque a gente perdeu um tipo de voz que não se esquivava de acusar algumas coisas na guerra cultural. Ele falava claramente, ainda que ele tentasse ser um pregador que falasse a cultura, que abraçasse as pessoas, mas ele não esperava nada de um mundo caído. Ele falava que a cultura, ainda que tivesse coisas, elementos bons da graça comum de Deus, mas na cultura há vozes que arrogam ser Deus. E elas estão tentando doutrinar e dogmatizar a gente como igreja. E a pergunta é, e aí? Porque, meus irmãos, a tendência muitas vezes, quando a gente vê votações no STF, quando a gente vê isso, é falar, cara, a gente está perdendo. Eu vejo de vez em quando alguns crentes flertando com essa incredulidade de dizer assim, cara, não está dando muito certo. Tentando achar culpa em nós, a gente é muito fraco. Deus talvez não seja assim tão soberano. Olha a situação do nosso país, eu tenho toda a causa para ficar ansioso. E as pessoas estão desconfiadas de Deus, perdendo sua fé. Se Faraó está vencendo, provavelmente Deus não é tão forte assim. Meu irmão, minha irmã, eu quero que nessa manhã, eu e você, derrubemos essa tese. Eu quero mostrar para você quão soberano Deus é. Você abre comigo, por favor, lá em Romanos capítulo 9. Vamos falar de Deus e Faraó em Romanos 9? Quando a gente chega ali a partir do versículo 16, e aqui para dar um pouco de contexto, basicamente o apóstolo Paulo está explicando para os seus leitores da igreja em Roma, o porquê alguns judeus não criam em Deus e alguns outros criam em Deus, porquê que alguns gentios se convertiam e outros não se convertiam. E a tese que Paulo está tentando defender é, porque Deus é tão soberano,
que Ele é soberano no campo mais profundo da existência humana, no campo do coração. Deus é soberano para determinar como um coração vai reagir diante dele. E ele vem falando de vários ali, ele vem falando sobre Jacó, sobre Esaú, sobre aquela dinâmica da primogenitura, ele fala sobre uma série de coisas, mas eu quero pegar com você o versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus, de usar Deus, a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Meus irmãos, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, e Ele endurece a quem Ele quiser. Você achando que a dureza de Faraó é um ato randômico da vontade dele, de que Deus não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, Deus é tão soberano que nem Faraó supunha que Deus estava agindo naquele momento na dureza do coração dele. Isso, meu irmão, minha irmã, é o quão soberano Deus é. É por isso que o calvinismo é tão assustador na tradição evangélica. Porque ele enfatiza que Deus é mais soberano do que a maioria dos evangélicos tendem a assumir que Ele é. Ele é mais soberano. Porque, meu irmão, minha irmã, se Deus quer endurecer, se Deus não quer dar o entendimento e o conhecimento de todas as coisas, Ele não permitirá. Mas se Deus quiser abrir as veias do coração de alguém para que ela creia, quando Deus age, ninguém pode impedir. É isso que a Bíblia está falando, meu irmão, minha irmã. A.W. Pink, num dos maiores livros que eu já li, chamado A Soberania de Deus, ele diz o seguinte, preste atenção: à medida que alguém vê a aparente derrota do justo e o triunfo do poder do ímpio, parece que Satanás está levando a melhor no conflito. Mas, quando olhamos para cima, em vez de olhar ao redor, um trono é claramente visível aos olhos da fé. Existe um trono, meus irmãos. Existe um rei acima do rei do Egito, existe um rei acima dos reis deste mundo, acima de Ciro, de Dario, de Nabucodonosor, de Artaxerxes. E W. Pink diz: então é esta a nossa confiança, Deus está no trono. Deus está no trono. Meus irmãos, é por isso que quando Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, quando Ele disse, preste atenção: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando Ele nos ensinou a orar assim, é o pedido para que Deus vindique o seu próprio nome, Ele se justifique, que Ele mostre perante os homens o seu verdadeiro senhorio. Porque, meus irmãos, embora Faraó nesse momento ainda não tivesse conhecimento de quem era Deus, pode ficar tranquilo, logo em breve ele vai ter exatamente conhecimento de quem é Deus. Ia ser 10 pragas na cabeça dele para ele ficar esperto. Ia ser indiscutível. Não ia ter vez para Faraó. A própria família dele seria afetada. Os servos de Deus, meus irmãos, não devem presumir que a batalha está perdida, só porque obedecer é difícil. É claro que é difícil, meus irmãos. Jesus veio viver exatamente assim. Meus irmãos, a soberania de Deus é tamanha, preste atenção porque eu estou encerrando com essas ideias. A soberania de Deus é tamanha, que Jesus escolheu voluntariamente ir para a cruz, sendo Ele o Rei do universo. Ele decidiu. Não foram os homens que tomaram a vida dele, foi Ele que voluntariamente se colocou na cruz, para que você e eu não achemos jamais que a tragédia nunca pode trazer nada de bom. Ele se colocou na cruz, Ele morreu, e de lá Ele ressuscitou em vida ao terceiro dia, matando na sua carne o pecado que nos fazia enfermar, dando-nos vitória real. E esse mesmo Cristo,
ressurreto em glória diante dos olhos dos discípulos, ele disse que ele edificaria a sua igreja, e que a igreja seria sustentada, o povo de Deus, a despeito das adversidades, da perseguição, dos problemas, o povo de Deus seria sustentado pelo poder de Deus, e as portas do inferno não prevaleceriam contra o seu rebanho. Meus irmãos, crer na soberania de Deus não é um chamado à passividade. Bom, já que Deus é soberano, eu não tenho nada a fazer. Não, 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 não. Deus é soberano e é por causa disso que eu posso ir em nome dEle, corajosamente, porque o apóstolo Paulo disse, depois de falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele disse isso. Aquele que antes perseguia a igreja e agora era pela igreja, ele disse isso. Deus não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas. Não é um chamado à passividade. Tem muita gente que acha que a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana é, se Deus faz tudo, eu não tenho que fazer nada. Não, meus irmãos, Deus quer fazer tudo através da nossa responsabilidade. Isso é o grande mistério da teologia. Elas não se anulam e muito menos se complementam. É um mistério maior do que todas as coisas. Deus age soberanamente por meio da nossa responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, deixa eu tentar deixar claro para você com exemplos práticos. Você sabe o que vai acontecer no próximo dia 1/10? Sabe o que vai acontecer? É a votação do Conselho Tutelar, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Distrito Federal, que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Veja, muita gente não sabe do que eu vou falar aqui agora, porque o voto não é obrigatório, mas ele é livre, e ele é de extrema importância, e talvez muitos de nós nem saibamos dessa votação. Meu irmão, crer na soberania de Deus é crer que o seu voto num elemento como esse faz parte da mudança que Deus pode trazer lá. Talvez você fale, cara, eu nunca nem pensei sobre isso, mas sabe o que você vai fazer no dia 1/10? Você vai lá votar. É uma boa coisa para você fazer nesse dia. Meus irmãos, Deus nos chama a olhar para a nossa cidade, Deus nos chama a olhar para o nosso país, com o olhar de quem crê que Deus pode agir, orando, intercedendo, clamando, jejuando, estimulando uns aos outros. Cara, bora lá, vamos lá fazer, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos fazer algo, porque nós cremos que no nosso fazer, Deus está agindo através de nós, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos, das nossas palavras. A Anajure e o Instituto Brasileiro de Religião conquistaram o direito de serem ouvidos nessa matéria do STF. E eles já estão se pronunciando. Deus tem levantado advogados, juristas, homens que conhecem a lei, dos homens e de Deus, para não pode, por causa disso. A palavra de Deus diz isso. Meus irmãos, Deus está nos convocando à ação. Eu não estou politizando a igreja, meus irmãos. Meu objetivo não é reduzir tudo a um discurso político, não. Muito pelo contrário, é você analisar todas as áreas da sua vida que Deus tem confiado à sua vocação nesse momento. E haja, faça algo. O Supremo Senhor do Universo, que é maior do que Faraó, é por você. Vai no nome dEle, vai no poder dEle, opere em nome dEle, não tenha medo. O Senhor prometeu que nos ajudaria, meus irmãos. Não sejamos frouxos, não sejamos tímidos, o Senhor prometeu nos ajudar, amém, igreja? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, o Senhor reina. Faraó perguntou quem é o Senhor e ele disse não conhece o Senhor, mas nós sabemos quem é o Senhor e nós o conhecemos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelaram a nós pela palavra e mudaram nossos corações e derramaram do amor, do perdão de pecados e nos fizeram povo e família de Deus. Nós conhecemos a Deus porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, motiva o teu povo, o teu rebanho a anunciar as verdades do teu reino, a pregar corajosamente, a agir nesse mundo, em nome do verdadeiro, supremo e soberano Deus. Faraós se levantarão, Senhor, haverá momentos em que nós seremos talvez até açoitados,
pelos superintendentes desse mundo, é verdade. Seremos cobrados a cumprir as tarefas dos homens. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos verdadeiros cidadãos da cidade celestial aqui na terra, fazendo tão bem aquilo que nos é dado a fazer, que sejamos irrepreensíveis aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Que seja esse o nosso testemunho, acompanhado sobretudo da pregação do Teu nome, de Cristo. Nós somos cristãos, Senhor. Ajuda-nos a não nos envergonharmos dessa identidade. Em nome de Jesus. Amém.